e abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Fala para quem está perto de você: Jesus conserta o que está quebrado. Jeremias capítulo 18, versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E você diz: amém. Se assente, permaneça com a sua Bíblia aberta no texto e vamos ouvir a palavra do Senhor. Queridos, Jeremias recebe de Deus uma palavra. E a palavra que Jeremias recebe é: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. É como se Deus estivesse com um endereço nas mãos e dissesse: Jeremias, me encontre exatamente nesse endereço, porque eu quero falar contigo. Mas que endereço é esse que Deus gostaria que Jeremias visitasse? A casa do oleiro. Deus tinha um encontro marcado com Jeremias. E se ele entrasse dentro do endereço que Deus havia determinado, Deus mudaria a vida dele. A primeira palavra que eu libero para você nesta noite: você chegou no endereço de Deus. Fale para quem está perto de você: você chegou no endereço de Deus. No endereço de Deus, muitas coisas acontecem. A Bíblia vai dizer que quando Jeremias recebe esta palavra, Deus dá a Jeremias pelo menos 3 ordens. A primeira ordem que Deus dá a Jeremias é: Jeremias, levanta-te. Levanta-te. Levantar fala de posicionamento. O que Deus deseja de nós, no momento e no tempo que nós estamos vivendo, é que a gente se posicione. O problema de muitas vezes nós não conseguirmos ouvir a voz de Deus é porque nós estamos no lugar errado. Mas a partir do momento em que a gente se levanta, em que a gente se posiciona, nós estamos aptos para receber de Deus aquilo que a gente precisa. Deus não quer te ver caído. Deus não quer te ver prostrado. Deus quer te ver posicionado. Oh, glória a Deus.
Eu creio que Deus trouxe você hoje aqui para te posicionar, para te colocar na posição que Ele deseja que você esteja. A segunda ordem que Jeremias recebe de Deus, ele precisava descer. E descer fala de direcionamento. Quantas vezes na vida nós nos sentimos perdidos? Precisamos tomar decisões e nós não sabemos que decisões são essas. Mas eu creio que esta noite é noite que Deus vai te dar direção. Esta noite é noite que Deus vai te apontar o caminho. Ele vai te dizer: siga por aqui, faça isso, fale isso. E se você seguir o meu direcionamento, se você seguir o mapa que eu coloco nas tuas mãos, você vai perceber que aquilo que não estava funcionando vai começar a funcionar. Aquilo que não estava encaixando vai começar a encaixar, porque a partir desta noite Deus vai te dar um direcionamento. Se você acredita nesta palavra, levante uma de suas mãos para o céu nesta noite, porque eu profetizo áreas da tua vida que não estavam encaixando, vão começar a encaixar, porque você está recebendo uma palavra de direcionamento nesta noite. Tudo vai voltar para o lugar. Coisas vão começar a se encaixar. Coisas que estavam fora do lugar, simplesmente vão começar a fazer sentido. Porque às vezes Deus coloca um mapa nas nossas mãos, mas eu aprendi que às vezes o mapa não é o território. Às vezes você posiciona o seu GPS para ir para algum lugar, mas você não sabe o que vai encontrar no meio do caminho. Você está na direção certa, você está seguindo o direcionamento certo, mas no meio do percurso pode acontecer algumas situações que até podem te pegar desprevenidos. Mas eu declaro nesta noite, independente do que você vai encontrar nessa rota que Deus traçou, Deus vai fazer você chegar exatamente no lugar que Ele já apontou, porque tudo isso faz parte do percurso. Às vezes a dor, ela vem ao nosso encontro, a lágrima vem no nosso encontro, e a gente diz: Deus, eu segui o mapa, eu estou dentro do percurso do GPS, e eu não sei por que está acontecendo isso, mas o céu está liberando essa palavra para alguém,
e está dizendo: fique tranquilo, eu estou no controle, eu estou comandando a viagem, só segue o meu direcionamento. Glória. Levanta, desce e ouve. A terceira ordem que Deus dá para Jeremias é ouvir. E ouvir fala de sensibilidade. O problema é que às vezes a gente ouve a voz de todo mundo, menos a voz de Deus. A gente pede conselho para um monte de gente, menos entrar no quarto, como foi cantado, ajoelhar e perguntar: Deus, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Quando você está posicionado no lugar, no endereço de Deus, ouvir a voz de Deus dentro desse ambiente é simplesmente inevitável. E a palavra que eu declaro para você nesta noite é que você vai voltar a ouvir a voz de Deus. Você vai voltar a sentir a voz de Deus como você sentia, porque Deus está com saudade de te falar. Deus está com saudade de te encher, de te tocar e de te abraçar. Se você acredita nisso, levante a sua mão para o céu e comece a sentir a presença de Deus de novo. Kalama kandarama choramantaraias. Bota a mão no ombro de quem está perto de você e fale para ele e para ela: Deus vai voltar a falar contigo. Não vai precisar de profeta para apontar e dizer: assim diz o Senhor. Não, Deus vai ter sensibilidade, intimidade para falar direto aqui no teu ouvido e dizer: eu te direciono, eu tenho intimidade para falar contigo. Recalai de revarassura mantaraias. Jeremias está ouvindo a voz e ele decide entrar na casa do oleiro. E quando ele entra lá, ele vê coisas que só quem está no endereço de Deus vê. Porque Deus só se revela para quem decidiu entrar no seu endereço. Eu vou repetir: Deus só se revela para quem decidiu entrar dentro do seu endereço. Eu acho lindo o que acontecia com Moisés. Quando Deus queria falar com Moisés, Deus dizia: Moisés, vem aqui, entra aqui na tenda da congregação. O povo ficava do lado de fora, só Moisés entrava. E a nuvem de Deus descia na porta da tenda e Moisés ficava trancado
trancado com Deus lá dentro, 40 dias só conversando. É tão profundo isso, porque um homem comum não conseguiria ficar dentro de um ambiente sem comer e sem beber, mas Moisés, na presença de Deus, trancado com Deus, é alimentado por Deus, recebe alimento, cuidado, e a presença de Deus na vida de Moisés é tudo o que Moisés precisava. Por quê? Porque ele está dentro do endereço de Deus. Jeremias, quando entra dentro da casa do oleiro, ele vai ver pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que Jeremias vê, quando ele entra dentro do endereço de Deus, ele vê o oleiro. Repita comigo, ele viu o oleiro. E o que o oleiro está fazendo lá? O oleiro não está parado. O oleiro não está sentado e cansado. Não. O oleiro está trabalhando. O oleiro está trabalhando. Por quê? Porque o nosso oleiro não para de trabalhar. Enquanto a gente está aqui, o oleiro está trabalhando. Enquanto a gente levanta a mão e adora, o oleiro está trabalhando. Enquanto você se preocupa, o oleiro está trabalhando. Enquanto você clama, o oleiro está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em áreas que você não pode trabalhar, mas ele está trabalhando. Ele está movendo em situações que você não pode mover, mas ele está trabalhando. A segunda coisa que ele vê, a primeira coisa que ele vê é o oleiro. A segunda coisa que ele vê é o barro. Ele vê o barro. E eu acho interessante que esse barro somos nós. Fala para quem está do teu lado, o barro é você. Só que eu acho interessante, porque para o mundo nós somos barro, mas para o oleiro, coloca o versículo 3, por favor. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua, porque para o mundo a gente é barro, para o oleiro nós somos uma obra. Ah, você não entendeu. O mundo nos desvaloriza, mas para o oleiro nós somos uma obra-prima. Nós somos uma obra-prima. Ele sabe trabalhar com a sua obra. Ele sabe moldar a sua obra. Primeiro ele vê o oleiro, segundo ele vê o barro, e ele vê também o lugar
que o oleiro trabalha? Ele vê as rodas. As rodas são as circunstâncias da vida aonde nós somos moldados. O oleiro vai trabalhando. E eu não sei se você já teve oportunidade de ver um oleiro trabalhar. Alguém já teve oportunidade de ver um oleiro fazendo um vaso? Não? Para amolecer o vaso ou amolecer o barro, o oleiro usa água. Ele vai molhando o barro com água e o barro vai sendo moldado. Ele vai molhando o barro com água e o barro vai sendo moldado. A água representa o Espírito Santo. Eu vou repetir. A água representa o Espírito Santo. Vai jogando água e o barro vai sendo moldado. Vai jogando água e o barro vai sendo moldado. É por isso que o Espírito Santo tem que vir. É por isso que ele tem que nos encher. Porque quanto mais água, mais o barro vai sendo moldado. Eu achei lindo o dia que eu vi pessoalmente, porque o oleiro usava uma espátula, aonde ele ia tirando os excessos, e ele sempre ia trabalhando de dentro para fora. Ele moldava de dentro para fora e tirando os excessos, moldando de dentro para fora e tirando os excessos. Porque tem muita coisa que ele precisa tirar para que a gente fique no molde que ele quer. Não reclame quando o oleiro precisar tirar algumas coisas. É porque faz parte do processo e do trabalhar dele, mas no final a obra dele vai sendo realizada. Glória. Aleluia. Ele está moldando de dentro para fora, porque o interior do vaso só o oleiro conhece. Eu olho por fora, mas o oleiro conhece por dentro, e as mãos dele vão tapando áreas que precisam ser tapadas. As mãos dele vão moldando áreas dentro de você que precisam ser curadas. Eu não sei se você está sentindo, mas a mão do oleiro está dentro de você. E se você quiser colocar a mão no seu coração agora, eu estou sentindo a mão dele moldando aí dentro. Tem hora que ele amassa, tem hora que ele aperta, mas ele sabe trabalhar. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes chora, mas o mais importante é que você está na mão dele. Na mão dele. Apertado, mas está na mão.
E a Bíblia diz que quando parecia que o vaso estava pronto, de repente, o vaso se quebrou. Só que o vaso não quebra no chão. O vaso não quebra nas rodas. O vaso quebra na mão. Calor é maius. Aconteça o que acontecer, você continua nas mãos dele. Você está sentindo as mãos dele aí? Terebalai de orefaz. Você está sentindo as mãos dele aí? Quem sabe você entrou aqui quebrada, quebrado, mas está na mão. Calai de orevaz. Está na mão. E o que eu acho interessante é que quando o vaso quebra, agora é um monte de cacos. Repita comigo: cacos. Se quebrasse um vaso na sua casa, o que você faria com os cacos? Você jogaria fora. Mas o oleiro é tão lindo que ele não joga os cacos fora. Ele ajunta os cacos quebrados. Aí eu vou repetir: ele ajunta os cacos quebrados. Cada pedacinho quebrado, ele junta. Cada pedaço quebrado, ele junta. Ele junta. A minha palavra nessa noite é essa: Deus está ajuntando os cacos. Fica de pé comigo agora. Eu quero orar. Mas eu não quero orar pelos vasos. Eu quero orar pelos cacos. Você que entrou aqui se sentindo quebrado, quebrada. Só Deus sabe como você entrou aqui hoje. A mão do oleiro te trouxe aqui. E Ele está dizendo: eu vou juntar os cacos. E quando eu juntar, eu vou fazer um vaso melhor do que antes. Porque do caos eu faço algo novo. Do que está quebrado eu faço algo novo.